E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Essa aqui é a segunda aula do curso de Geometria Espacial. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula iremos estudar a geometria de posição. Desde já, não esquece de se inscrever caso você não for inscrito. Também curta o nosso vídeo, comenta, compartilha com os amigos. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pessoal, iremos aqui primeiro falar sobre determinação de planos. Vamos agora ver o que é preciso para nós determinarmos apenas um plano. Primeiramente, nós temos aqui três pontos não colineares. Nós vimos na aula passada que três pontos que não são colineares, eles formam um único plano. Então, de três pontos, eu posso formar um plano. Quer dizer o quê? Que se você tem três pontos não colineares, somente um único plano irá passar por eles três ao mesmo tempo. Vamos para o GeoGebra para facilitar o entendimento. Estamos aqui no GeoGebra. Aqui nós temos três pontos, um ponto A, um ponto B e um ponto C, tá? Perceba que eles não são colineares e que por eles nós temos apenas um plano. Ó, o plano em azul, ele está totalmente intersectando todos os nossos três pontos, tanto A como B e C também, tá? Então perceba que por esses três pontos não colineares passa apenas um único plano, que é esse plano que está em azul. Agora podemos determinar um plano também com uma reta e um ponto fora dela. Então aqui eu tenho uma reta R, tá? Essa minha reta aqui, Rzinho, tá? E eu tenho um ponto que está no espaço. Esse ponto não tem nada a ver com essa reta. Esse ponto não pertence a essa reta, está fora dela. Então se a gente tem esse caso, nós também podemos garantir que apenas um único plano vai passar por essa reta e por esse ponto ao mesmo tempo. Novamente, vamos ao GeoGebra. Perceba que eu tenho uma reta, tá? E eu tenho um ponto. Perceba que esse ponto não pertence a essa reta, tá? E perceba que por eles dois, por essa reta e por esse ponto, passa somente um único plano, que é esse plano que está em azul. Perceba que esse plano está passando, ó, exatamente nessa reta e nesse ponto C. Então, ter uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, um ponto que está no espaço, nós podemos garantir que somente um plano vai passar por eles dois. E por fim, para determinar um plano, nós precisamos ter duas retas concorrentes ou duas retas paralelas. Duas retas concorrentes, nós sabemos que são duas retas que se intersectam. Aqui eu tenho uma reta S e uma reta R. Elas estão se intersectando. Então, ter um caso desse aí é garantia de que nós iremos formar um único plano, ou seja, um único plano passa por duas retas concorrentes. Vamos ao GeoGebra também. Ó, aqui nós estamos no GeoGebra e aqui eu tenho duas retas, ó. Essas duas retas estão se intersectando, são duas retas concorrentes. E podemos perceber que por elas duas passam apenas um único plano, ó. Esse plano em azul está tocando justamente essas duas retas. Então, ter duas retas concorrentes é garantia que nós teremos um plano definido entre elas duas. Não só, né, duas retas concorrentes, também duas retas paralelas. Então, se eu tenho duas retas paralelas, R e S, é garantia também que apenas um plano vai passar por elas duas ao mesmo tempo. Aqui estamos no GeoGebra. Perceba que eu tenho duas retas paralelas, tá? Essas duas retas são paralelas e por elas duas passa apenas um único plano, ó. Esse plano toca essas duas retas, ó. Então só temos um plano definido. Ou seja, ter duas retas concorrentes ou paralelas é garantia que nós teremos apenas um único plano definido entre essas duas retas, sejam concorrentes ou sejam paralelas. É claro, no caso das paralelas, tem que ser paralelas distintas.
Vamos ao exemplo para a gente absorver melhor o que a gente já aprendeu. Eu tenho aqui um cubo ABCD, EFGH. E esse cubo, a sua base está no nosso plano alfa. Mas infinitas retas e infinitos planos passam por esse cubo, né? Por quê? Porque esse cubo está no espaço. Nós já aprendemos isso. Mas podemos perceber que praticando o que a gente acabou de ver, eu tenho esses pontos A, B e C. 3 pontos não colineares nós vimos que determinam um único plano. Qual o plano que esses 3 pontos determinam? Justamente esse plano aqui da base, o plano ABCD. Esse foi o primeiro caso, né? 3 pontos não colineares determinam um único plano. No segundo caso, nós vimos que um ponto e uma reta fora dela também determinam um único plano. Então aqui nós vamos pegar a reta EH, essa reta aqui, que é a aresta desse cubo, né? Essa reta EH e o ponto A, que está aqui, eles formam um único plano, que é esse plano todo aqui, o lado do nosso cubo, que é o plano ADEH, esse plano aqui. Nós vimos, né, que uma reta e um ponto fora dela define um único plano, e o plano é esse aqui. E no último caso, nós vimos que retas, tanto concorrentes como paralelas, definem também um único plano. No caso das retas FG e BF, eles definem esse plano aqui, ó, BCFG, esse plano aqui. E no caso das retas EF e GH, elas definem também um único plano, que é esse plano aqui, EFGH. Agora vamos falar sobre posições relativas entre dois planos. Então, como podemos ter posições entre dois planos? Primeiramente, nós podemos ter dois planos secantes. Dois planos secantes são planos que têm um ponto em comum. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, dois planos, um plano alfa, esse plano azul claro, e esse plano azul um pouco mais escuro, que é o nosso plano beta. Eles estão se cruzando, estão se intersectando. É óbvio que eles têm um ponto em comum, mas nós trazemos agora uma propriedade. Se dois planos distintos, como o nosso caso aqui, o plano alfa e beta, eles têm um ponto em comum, então a intersecção desses dois planos é uma reta que passa justamente por aquele ponto. Podemos perceber que a intersecção entre dois planos não é somente um ponto, e sim uma reta, porque esses dois planos são infinitos. Então aqui, ó, a intersecção desses dois planos será uma reta. Aqui nós chamamos de R. Vamos ver isso no GeoGebra. Ó, aqui eu tenho dois planos, um plano alfa e um plano beta. Perceba que esses dois planos estão se cruzando, estão se intersectando. Estão se intersectando justamente nessa reta aqui, ó, tá? Então a intersecção entre dois planos não é apenas um ponto, e sim uma reta, já que os planos e a reta são infinitos. Outra posição entre planos são planos paralelos. Dois planos são paralelos se não tem um ponto em comum. Ora, bem fácil, né? Se duas retas paralelas são duas retas que não vão se tocar, dois planos paralelos são dois planos também que não têm intersecção, que nunca irão se tocar. Aqui nesse caso, esses dois planos são paralelos e distintos, né? Porque são planos diferentes. Já nesse caso aqui, eles são paralelos coincidentes, porque o plano alfa e o plano beta acabam que sendo um plano só. Novamente trazemos aqui o nosso exemplo do cubo. Nós vimos dois tipos de posições entre dois planos, os planos secantes e os planos paralelos. Vamos observar esses dois casos nesse nosso cubo aqui. Essa face aqui do cubo que faz parte do plano alfa, esse plano aqui, ó, ABCD, e o plano BCFG, ou seja, BCFG, esse plano aqui, eles estão se intersectando. Eles são planos secantes. Por quê? Porque eles têm uma intersecção, né? Que no caso é uma reta. E nesse caso específico é a reta BC. Nós vimos também que dois planos podem ser paralelos. No caso do ADEH, esse plano aqui, e o plano BCFG, ou seja, BCFG, esse plano e esse, eles são paralelos, ó.
são as duas faces opostas do nosso cubo. Eles nunca irão se encontrar, então eles são paralelos. Nós vamos ver também as posições relativas de uma reta e um plano. Quais são as posições entre uma reta e um plano? Primeiramente, vamos falar sobre uma reta e um plano que tem dois pontos em comum. Ora, esses dois pontos aqui, ó, em azul, são da reta R e também são do plano alfa. Então, o plano alfa e a reta R têm dois pontos em comum, tá? São esses dois pontos aqui. Podemos ter também uma reta e um plano que tem apenas um ponto em comum, que é esse caso aqui. Perceba que nesse plano alfa eu tenho aqui uma reta R que intersecta o plano em um único ponto, que é esse ponto P. Vamos ver esse caso no GeoGebra. Ó, aqui eu tenho uma reta e tenho um plano. Perceba que essa reta está cortando. Você imagina a reta furando o plano. Está furando o plano nesse ponto P, ó. Perceba que esse ponto está no plano e essa reta R está cortando o nosso plano. Perceba então que a reta e o plano têm um ponto em comum. E o ponto em comum é esse ponto P aqui. Podemos ter também uma reta e um plano que não tem nenhum ponto em comum. Ou seja, aqui eu tenho um plano alfa e tenho uma reta R. Perceba que essa reta aqui, ó, ela não tem nenhum ponto em comum com o nosso plano alfa. Novamente, né, vamos trazer aqui o exemplo do nosso cubo e ver as posições relativas entre uma reta e um plano. Primeiro nós vimos que uma reta e um plano podem ter dois pontos em comum, que é o caso aqui, ó, a reta BC, essa reta aqui, e o plano ABCD. Perceba que eles têm dois pontos em comum, que é justamente o ponto B e o ponto C. É o nosso primeiro caso. No segundo caso, nós vimos que uma reta e um plano podem ter apenas um ponto em comum, que é o caso aqui, ó, da reta DH e o plano FGH. Perceba que essa reta e esse plano aqui tem apenas um ponto em comum, que é justamente esse ponto H. E por fim, nós vimos que uma reta e um plano, eles podem chegar a não ter nenhum ponto em comum, que é o caso aqui, ó, da reta GH e o plano ABCD, ó, ABCD. Perceba que essa reta e esse plano aqui não tem nenhum ponto em comum. É o nosso terceiro caso para posições relativas entre uma reta e um plano. Quais são as posições relativas de duas retas? Ora, duas retas elas podem ser coincidentes, ou seja, acabar sendo uma mesma reta se tiver todos os pontos iguais. No caso aqui, essa reta é a reta R e também a reta S. Podem ser concorrentes, ou seja, ter uma intersecção, elas se cruzarem em um ponto, que nesse caso é o ponto A. A minha reta R e minha reta S estão se intersectando aqui nesse ponto A. Duas retas também podem ser paralelas, ou seja, minha reta R e minha reta S, elas são paralelas, não tem nenhum ponto em comum e nunca irão se cruzar. E também, por fim, elas podem ser reversas. E o que são retas reversas? Vamos olhar aqui para a minha reta S e minha reta R. A minha reta S está totalmente no plano alfa. E a minha reta R tem apenas um ponto em comum com o meu plano alfa. Vamos ver isso no GeoGebra. Perceba aqui que eu tenho uma reta que está totalmente no meu plano, que está em cinza. E eu tenho uma reta que tem um ponto em comum com o plano. E esse ponto é o P. Então, pessoal, nesse caso, nós chamamos essas duas retas em questão de duas retas reversas. Novamente, vamos aqui ao exemplo do nosso cubo. As retas AB e BC são concorrentes. Então, as retas AB e BC são concorrentes, porque elas se intersectam nesse ponto B. As retas AB e CD são paralelas, ou seja, AB e SCD são paralelas. Realmente, elas não irão se tocar, não tem nenhum ponto em comum. E por fim, as retas AE e BC, elas são reversas.
Perceba que a reta BC está totalmente no meu plano alfa. E a reta AE está tocando o plano alfa em apenas um ponto, que no caso é o ponto A. Então, nesse caso, as retas AE e BC, elas são reversas. Vamos falar agora sobre projeções ortogonais. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é o ponto de intersecção entre a reta perpendicular ao plano conduzida pelo ponto e o plano. Como assim? Não entendi nada. Ó, eu tenho aqui um ponto P e eu tenho o meu plano que está aqui. Você imagina a projeção ortogonal como sendo a sombra desse meu ponto P. Então, a projeção ortogonal ou a sombra desse ponto sobre esse plano é o ponto de intersecção entre a reta perpendicular ao plano conduzida por esse ponto aqui. Então, a projeção ortogonal, a sombra desse ponto P, será um ponto também. Um ponto que estará numa reta perpendicular a esse plano, partindo do nosso ponto em questão. Ou seja, a sombra de um ponto no plano é um ponto também. E qual a projeção ortogonal de uma figura plana? Ora, eu tenho aqui essa figura plana, essa figura ABCDE, esse pentágono. E aqui eu tenho um plano em verde, um plano que eu chamei de P. Qual a projeção dessa figura nesse plano? É a mesma figura, porque nós vimos que a projeção de um ponto é um ponto conduzido por uma perpendicular. Então nós vamos traçar uma perpendicular em cada ponto desse. Nós teremos 5 pontos também. E esses 5 pontos juntos formarão esse mesmo polígono aqui, essa mesma figura plana. Então qual é a projeção ortogonal de uma figura plana? Qual é a sombra dessa figura plana em um plano? É o conjunto das projeções ortogonais dos pontos da figura. Ou seja, desses pontos A, B, C, D, E. E qual a projeção da reta no plano? Ora, eu tenho aqui um plano que está em azul claro e eu tenho essa reta AB. A projeção dessa reta no meu plano é uma reta também. Novamente, uma reta que tem os dois pontos, né, que são tomados a partir das perpendiculares. Agora, para encerrar a nossa aula, trazemos uma questão do Enem de 2016. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Qual é o esboço obtido pelos alunos? Então, essa é a cadeira que os alunos utilizaram. A professora pediu para que eles fechassem essas cadeiras. Então, quando o aluno fechar essa cadeira, qual será o esboço que ele fez, né, no caso, da vista lateral dessa cadeira? Então, aqui nós temos as vistas laterais dessa cadeira. E então, nós iremos julgar qual foi realmente o esboço da vista lateral dessa cadeira. Perceba que eu tenho aqui dois segmentozinhos, ó. Esses dois pedaços aqui da cadeira. Quando essa cadeira fechar, é óbvio que a gente vai ter esse segmento aqui. E perceba que na figura A, na figura B e na figura D, nós não temos nenhum traço. Nós só temos na figura C, ó, temos um tracinho, e temos na figura E também um tracinho. Então nós vamos eliminar de cara o item A, o item B e o item D. Perceba também que nesse item E tem aqui um X, né, a espécie de um X. Mas vamos notar que não tem como a gente formar um X quando fechar essa cadeira. Então, não vai formar um X aqui. Nós já vamos excluir também esse item E, sobrando apenas o item C. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, curta esse vídeo se você tiver gostado. Não esqueça de comentar, compartilhar. E é claro, se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Até o próximo vídeo.